trazer aqui outro destaque que tem tudo a ver com esse assunto. Aquela senhora, eu prometi antes do intervalo, né? A Maria o quê? Maria Cristina, de 77 anos, da Coroa de Flores. Roda aí imagens da Maria Cristina. Ela foi liberada pela justiça, foi presa em flagrante depois de chamar de macaco um agente federal. Ela foi autuada por injúria racial. O crime ocorreu enquanto essa mulher, que recebe pensão por ser filha, né? O pai dela era das Forças Armadas, morreu e ela recebe uma pensão de R$ 14.500. Essa mulher de 77 anos, que nunca atuou nas Forças Armadas, mas por ser filha de um militar, recebe essa pensão e mesmo assim foi lá e levar essa coroa de flores e tal, que não é um crime, né? Só uma falta de educação, né? O que você levar uma coroa de flores, ou que é levado para uma pessoa que morreu, a uma pessoa que está se recuperando de um problema de saúde, mas ela foi além. Ela também chamou um agente federal de macaco e de gorila, né? Ou seja, ainda é racista e por isso ela foi presa e agora liberada pela justiça. A audiência de custódia foi um procedimento padrão. Ela serve para o caso avaliar a legalidade da prisão e o tratamento que foi destinado. Coloca aqui o site, por favor. Que foi destinado ao preso, pessoal. Então, a informação é a seguinte: a audiência de custódia é um procedimento padrão. O juiz Marcelo Duarte da Silva, de São Paulo, contrariou o Ministério Público Federal, pediu a conversão da prisão em flagrante em preventiva e mandou soltar Maria Cristina. O crime imputado à custodiada não foi praticado com violência. Disse o juiz, ou grave ameaça à pessoa, pelo que a soltura, ao menos, em princípio, não trará riscos à ordem pública, além daqueles que a sociedade está obrigada a suportar diariamente. Olha, eu confesso que eu não estou obrigado a suportar o racista diariamente, não. Ele que não venha para cima de mim, o meu amigo Rodrigo Prando. Mas o juiz, nessa decisão, falou que essa senhora aí, a sociedade está obrigada a suportar diariamente. Confesso que pessoas racistas como essa, eu não suporto, não sei você. Não. Olha, Diego, se a gente for entrar nessa discussão, eu vejo as suas redes sociais, eu vejo os seus posicionamentos muito enfáticos. Quer dizer, no Brasil, nós temos de fato um problema grave, um problema sério, né? Que não é apenas do desrespeito, mas é do crime, da injúria racial, não é? Veja, Diego, parece que de uns tempos para cá, a falta de educação, a grosseria, a falta de limites, né? A desumanização, porque quando você trata alguém desumanizando, seja numa atitude racista, numa injúria racial, quando você leva uma coroa de flores para alguém que está convalescendo, que está doente, quer dizer, você esquece de uma questão fundamental. A política, ela existe para resolver conflitos e problemas a partir do diálogo dentro das instituições, com a legalidade, à luz da lei. Quando você não consegue separar o seu adversário e o transforma num inimigo, você tem esse tipo de conduta. Não é essa senhora apenas na frente da casa com uma coroa de flores. Você tem aquele que ataca o ministro do Supremo Tribunal Federal, daquele que por algum motivo se sente legitimado a levantar-se da sua mesa no restaurante e dar uma cusparada no rosto de alguém que esteja no espectro ideológico diferente do seu. Quando você, Diego, vai a uma festa de aniversário cujo tema é de um partido que você não gosta e você saca uma arma e dispara, matando o aniversariante, é um conjunto de ações que nos últimos anos parece que se tornaram cotidianas. E aí, assim, eu não sei, eu não sou jurista, né? Mas me parece assim que ninguém tem que suportar nada disso. Ninguém. Veja, Diego, deixa eu falar uma coisa para você. Quando a dona Ruth Cardoso, esposa do Fernando Henrique, faleceu, lá estava no velório o Lula, que deu um abraço no Fernando Henrique e eram adversários ferrenhos. Quando dona Marisa Letícia faleceu, lá estava Fernando Henrique dando um abraço. Quando figuras como Antônio Cândido, Florestan Fernandes faleceram, lá estavam políticos de vários partidos entendendo que na doença, na morte, no luto, as questões políticas têm que ser suplantadas pela humanidade, pela generosidade. Que esta senhora responda
dentro da lei por aquilo que fez. Agora, eu sinto, Diego, que quando eu vejo, às vezes, os comentários, quando você mostra o que as pessoas falam nas suas redes sociais, é de dar asco, sem dúvida nenhuma, porque a grande questão nesse Brasil é conseguir tratar os outros com dignidade, com igualdade de direitos e deveres. E é por essas e outras que, quando você anistia quem vai quebrar um prédio público, quem vai arrebentar um quadro, um relógio histórico, quem defeca e urina no plenário da Câmara ou no Supremo Tribunal Federal, são essas pessoas que se sentem ou se sentirão legitimadas a depender do resultado eleitoral a fazer aquilo que bem entende. Existem limites que são morais e não estão na lei. E existem limites que são legais, estão na lei e que todos nós devemos cumprir. Diego, você como eu, ou aqueles que nos acompanham, provavelmente convivemos no nosso bairro, no nosso condomínio, no trabalho, no trajeto de casa para a escola, da escola, com pessoas que a gente não gosta. É um direito não gostar dos outros. Agora, agredir, atacar, não é direito. A lei existe para impor limites. Se não há limites, não há civilidade e não há vida em sociedade. Exato. Lembrando, Prando, que ela não foi presa por levar a coroa de flores, né? O que já seria Sim, algo de péssimo gosto. Ela foi presa por um ato, uma injúria racial praticada injúria racial, claro. contra um Ao agente chamar, federal. desculpa, É. desculpa, ao chamar o policial federal de macaco, de gorila, que é uma ofensa historicamente conhecida, destinada aos negros, aqui no Brasil, É. enfim, é algo que já há muitos anos acontece, e eu acho que a sociedade não pode escalar, e a gente tem aqui no centro de São Paulo, recentemente, na fila da padaria, numa loja, pessoas que agridem, que falam e que saem algemadas e presas, inclusive atacando os próprios oficiais da lei, os policiais que estão ali fazendo a segurança, cumprindo a sua função. Vale, Inaceitável, Diego. vale lembrar também, né, Prando, que o racismo, como a gente falou, é crime leva até 5 anos, a injúria racial, por exemplo, de prisão. Vamos seguir monitorando. O Ricardo Couto conseguiu se conectar conosco, está aqui nosso colega do UOL. Couto, bem-vindo, boa tarde. Estava aqui conversando com o Prando sobre aquela senhora, né, que recebe pensão por ter um pai que foi militar, R$ 14.500, foi presa por injúria racial, praticada contra um agente federal e agora liberada pela justiça, né? Agora há pouco mostramos também que o Lira, Arthur Lira, presidente da Câmara, falou a aliados que o projeto de anistia, né, ele não foi totalmente enterrado. Tudo no mesmo contexto, Couto. Boa tarde. Boa tarde, Diego. Boa tarde, professor Prando. Desculpa o problema técnico, mas eu estava acompanhando vocês. Faz um tempão que eu estou aqui acompanhando, né? E está ótimo o programa hoje. O Prando está dando uma aula para nós de ciência política e de política mesmo, né? Agora, essa história Não do estou Lira... escutando o Couto. Não está escutando? A gente está escutando daqui. Tá baixinho o volume. Vamos tentar colocar para você também, Prando. Enquanto isso, vai lá, Couto. Diga lá. Tranquilo, obrigado. Primeiro, sobre o Lira, ele está preocupado em eleger o sucessor dele na Câmara. Por isso que ele fez essa média aí com os bolsonaristas, né? Está tudo encaminhado para isso, para ser o Hugo Mota. Por tudo que ele fez, ele quer deixar um sucessor de confiança dele, né? Então, eu acho que isso tudo vai depender agora de como vai se desenvolver a eleição na Câmara, né? Que o Lira, ele só pensa nele, como aliás todos eles, né? Ele pensa no futuro dele. Não acredito que ele vá para o ministério do Lula. Pelo que eu conheço do Lula, eu acho isso absolutamente impossível. Precisa ver o que ele vai fazer depois que ele perdeu o poder, né? Ele vai continuar manobrando na Câmara, vai continuar tentando atrapalhar o governo quando ele quer, ele ajuda, quando liberam emendas parlamentares, como aconteceu essa semana. Foi só liberar as emendas deles lá que eles aprovaram, mal e porcamente, mas aprovaram o ajuste fiscal. E sobre essa mulher, ela não poderia ter sido solta, ela foi presa em flagrante, né? É um negócio absurdo isso aí, é incrível como a justiça brasileira não cumpre o que está na lei, sabe? A gente fica falando de lei nova, de emenda constitucional e tal, mas as leis não são cumpridas. Ela cometeu um ato de injúria racial e tinha que ficar presa preventivamente.
É verdade.